Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de ciências com a professora Mari. Hoje, nós vamos estudar um tema hoje, Na verdade, nós vamos dar continuidade, nós vamos fechar aquilo que nós já estávamos estudando. Nós já estudamos todos os nutrientes, A gente estudou tanto as substâncias orgânicas quanto as inorgânicas, nós vimos a importância, Nós estudamos sobre os carboidratos, nós vimos que eles são energéticos. A gente estudou sobre os lipídios. Nós estudamos também os lipídios, que eles são energéticos e também são construtores. Nós estudamos também as proteínas, que nós vimos aí, que são construtores. Nós estudamos aí os sais minerais e as vitaminas, que nós vimos que são reguladores. Enfim, nós estudamos aí, a função de cada um, que cada um representa na alimentação. Agora a gente vai estudar um pouquinho sobre a sobre a pirâmide alimentar, E a gente vai entender qual a quantidade de que eu devo comer, de cada nutriente, Quantidade que eu preciso comer para que eu consiga manter a forma, manter saudável, tá bom? Quando a gente pensa em alimentação, Alimentação, eu falei pra vocês, alimento tudo aquilo que a gente come, Nutrientes são substâncias que o nosso corpo ele vai extrair. E quando a gente fala em alimentar, se alimentar bem, não é se alimentar de qualquer forma, eu comer qualquer coisa. O importante é eu estar com a barriga cheia. Não é isso, Eu comer bem, pensar na minha alimentação. Quando eu penso na pirâmide alimentar, eu penso em quais os nutrientes que o meu corpo precisa e a quantidade que precisa, tá? Então, o princípio de uma boa alimentação é a adequação. A gente precisa se adequar, uma nova alimentação. Qualidade na alimentação, não é quantidade, é qualidade, Qualidade. Quando eu falo em qualidade, é o que é que esse prato ele contém, Quando eu falo em qualidade, eu falo que nesse prato ele tem que conter, o que é de necessário, para o meu corpo se desenvolver bem. Quantidade, eu não preciso exagerar na quantidade, Comer bem não é comer muito. Harmonia, eu preciso harmonizar esse prato. E variedade, um prato bem variado, com frutas, legumes, verduras. Eu tenho que ter um pouco de tudo, de todos os nutrientes, Então vamos lá, entender o que é a pirâmide alimentar. Pirâmide alimentar nada mais é do que um guia que tem o objetivo aí orientar uma boa alimentação, auxiliar em uma dieta mais saudável e balanceada. Distribui vários tipos de alimentos e as porções que devem ser ingeridas. Os alimentos são agrupados de acordo com as suas funções e seus nutrientes. Mostra que uma alimentação saudável deve ser variada e moderada. E a partir desse tipo de regime alimentar, conseguimos diminuir doenças como obesidade e a carência de nutrientes. Então, essa aqui é a cadeia alimentar, onde a gente tem aqui, os nutrientes e as funções. A gente tem aqui alimentos que são os energéticos extras, onde a gente tem aí que são os óleos e gorduras, e doces e açúcares que a gente deve utilizar de forma moderada. Então, assim, cuidado com a gordura e com os açúcares. A gente tem os construtores, onde a gente tem aqui leite e os derivados, onde o leite a gente tem aí, proteína, muita proteína, que a gente vai comer de 2 a 3 porções diárias. A gente temos as leguminosas, que é uma porção diária, carnes, feijão e ovos, de 1 a 2 porções diárias. A gente tem os alimentos que são reguladores, que vai regular as atividades do nosso organismo. As frutas a gente pode comer de 3 a 5 porções diárias. Verduras, 4 a 5 porções diárias. E nós temos que são energéticos, pães e massas, que eu já falei para vocês, carboidrato dá muita energia, de 5 a 9 porções diárias. Tubérculos e raízes também de 5 a 9 porções diárias. E os cereais também de 5 a 9 porções diárias, tá? Gente, na pirâmide alimentar, a gente coloca no topo
né? Os alimentos que a gente tem que consumir em menos quantidade. Conforme essa pirâmide vai crescendo, quando a gente vê na base aqui embaixo, tá vendo aqui, ó? No topo que a gente vai comer menos, na base aqui o que a gente come mais, tá? Então, a pirâmide alimentar. O 1, açúcares e gorduras em excesso propiciam o surgimento de doenças. 2, leites e derivados, carnes e ovos fornecem proteínas e cálcio importante para os ossos e o músculo. No 3 aqui, ó, hortaliças e frutas, fonte de fibra, vitaminas e minerais. E no 4 aí, a nossa base da pirâmide, a gente tem os cereais, pães, tubérculos e raízes, dão energia necessária para o funcionamento do organismo, tá? Entendendo um pouquinho sobre a pirâmide alimentar, a gente pode ver aqui, ó, tá? Carnes, óleos e doces, consumo do grupo da carne bovina, suína, de peixe, de frango é ainda mais restrito e não deve ultrapassar 2 porções, sendo que cada um equivale a 190 calorias. Os óleos e os ovos, bem como os açúcares, também são limitados às 2 porções diárias. A gente deve ter cuidado também aí, né, com a quantidade de carne, que a gente gosta muito de comer carne, mas também não deve exagerar, né, é bem calórica. Leite e derivados, grupo composto pelo leite e seus derivados, não deve ultrapassar 3 porções, sendo que cada uma delas deve conter no máximo 120 calorias, né? As hortaliças, né, de 4 a 5 porções, que tem 15 calorias, né, nas refeições. As frutas, né, de 3 a 5 porções, né, que tem 35 calorias cada porção. Os cereais, pães e tubérculos, né? A gente também tem que, esses aí a gente tem que consumir, mas de forma moderada também. A questão dos pães de massa, a gente vê que lá na base é o que a gente tem para comer maior quantidade, mas a gente não pode exagerar também. Quando a gente fala em massas, então a gente quer exagerar. Pode, então tá lá na base, na pirâmide, eu posso comer à vontade. Não, cuidado, tá? Quando a gente fala em carboidrato, a gente tem o carboidrato bom, mas tem aquele que a gente fala ruim, entre aspas, né? Então a gente tem que ter muito cuidado no exagero de massa, tá? Essa é a forma como tá dividido aí, ó. Aqui embaixo tem água e líquidos, né? Uma quantidade boa também que a gente deve ingerir. Aqui são os principais nutrientes de cada grupo alimentar, né? Então, tem pães, arroz, cereais, massas, que são carboidratos complexos, vitaminas do complexo B e fibras. Hortaliças e vegetais, que tem vitamina A, vitamina C, folato, ferro e fibras. Frutas, que tem vitamina A, C, potássio, ferro, fibras. O leite, o iogurte e queijo, tem cálcio, proteína, vitamina A, vitamina D. Carnes, aves, peixes, ovos, feijão e nozes. Tem ferro, tem zinco, vitaminas do complexo B, proteínas. Gorduras, óleos e açúcares, vitamina E. Ácidos graxos essenciais, carboidratos, porém, são ricos em calorias e devem ser utilizados esporadicamente. Aqui em cada grupo, né? Os grupos, a classificação, o nível e os alimentos. Então, aqui no grupo 1 a gente tem carboidratos. O nível são alimentos energéticos, tá? E os alimentos que a gente pode encontrar: arroz, pão, batata, massa e cereais. No grupo 2, né, a gente tem as frutas, que são alimentos reguladores, que tem abacaxi, a gente pode encontrar no abacaxi, na maçã, banana e etc. No 3, a gente tem verduras e legumes. São alimentos reguladores. A gente pode encontrar no brócolis, couve, repolho, abobrinha, etc. No 4, a gente tem leite e derivados. Onde a gente pode... o nível são construtores, tá? Proteína, construtor. A gente pode encontrar no queijo, leite, iogurte, etc. No 5, a gente tem carnes e ovos. São alimentos construtores também. Então, no peixe, no frango, nos ovos. Grupo 6, a gente tem feijões e oleaginosas. Alimentos são construtores. A gente pode encontrar no feijão, na soja, na lentilha, no grão de bico. Gente, grão de bico é excelente. Tem mais ferro que o feijão, é muito bom. Eu indico, além de ser muito gostoso. Só é caro, né? Mas é bem gostoso.
Grupo 7, óleos e gorduras, que são alimentos energéticos extras, que a gente vai encontrar no azeite, na manteiga, no óleo de soja e etc. No grupo 8, a gente tem açúcares e doces, são alimentos energéticos extras, a gente vai encontrar no chocolate, sorvete, no bolo, etc. Tá? Só para que a gente venha compreender aqui, né, o que é uma cadeia alimentar, tá bom? Então é isso, meus amores. Para a atividade de casa, vocês vão aí produzir uma pirâmide alimentar, né? Isso é para nota, tá? 10 pontos. Vocês vão construir uma cadeia alimentar. Vocês vão construir. Eu não quero a imagem colada, a professora mandou, não. Vocês vão construir. Pode desenhar. Eu quero que vocês construam, tá? Uma pirâmide alimentar. 10 pontos, tá? Para nota. Nossa primeira atividade avaliativa, tá? Dessa unidade. Então, para nota. 10 pontos. Construir a pirâmide alimentar.